Olá, meus amigos, hoje, dia 17 de fevereiro de 2025, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. E o Pleno News divulga que o relatório da OEA põe Alexandre de Moraes em alerta. Xandão está com medo? Será que ele está com medo? É isso que nós vamos ver aqui neste vídeo. Meus amigos, o ministro Alexandre de Moraes, do nosso querido Supremo Tribunal Federal, está em alerta em razão da iminente produção de um relatório sobre sua atuação judicante. Como vocês sabem, na semana passada, nós tivemos a visita da OEA ao Brasil. E nessa visita, um levantamento que envolve a conduta do ministro foi analisado pelo representante da OEA, o Pedro Vaca. Nome esquisito, não é mesmo? Mas esse é o nome dele, Pedro Vaca. E além de todas as denúncias que foram colhidas contra Alexandre de Moraes, há outro fator que gera enorme desconforto ao magistrado na hora de fazer as contas. Segundo o Pleno News, o principal financiador da OEA é justamente o governo dos Estados Unidos sob o comando de Donald Trump. E segundo o Pleno News, tem mais alvos de duras decisões de Moraes. O empresário Elon Musk e o estrategista Jason Miller são membros do governo norte-americano. Como vocês lembram, Elon Musk, dono do X, teve o X bloqueado por decisão do Alexandre de Moraes. E como se não bastasse, Elon Musk também foi incluído em uma investigação que tramita junto ao Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, Jason Miller foi detido no aeroporto em Brasília para ser interrogado pela Polícia Federal, algo que Trump não gostou. E falando em Donald Trump, meus amigos, ele tem demonstrado que veio cortar bilhões e bilhões de dólares que os Estados Unidos destinavam a ONGs, inclusive várias delas aqui no Brasil, e também a USAID, uma agência que banca iniciativas em outros países e que supostamente foi usada para derrubar governos. Também o Pleno News observa que, se o relatório desta visita de Pedro Vaca ao Brasil não for fidedigno à realidade brasileira muito conhecida por Trump, a OEA comprará uma briga maior que sua capacidade de comportar. Então, a expectativa é de que o órgão não se furte a retratar o que ocorre no Brasil. A título de observação, o Pleno News lembra que só neste ano, se tudo correr bem, a previsão é que o governo Trump destine 52 milhões de dólares à OEA. E essa quantia corresponde à metade das receitas da instituição, que possui 34 nações. Então, será que um relatório mentiroso e favorável a Alexandre de Moraes vale 52 milhões de dólares ou 297 milhões de reais? Comenta aí embaixo porque eu quero ler a sua mensagem. E quem também foi ouvido pela OEA foi Bolsonaro, e o Igor Gadelha aqui do Metrópolis diz que STF reage a denúncias de Bolsonaro contra Moraes à OEA. Mas o que será que Bolsonaro falou de tão grave que o STF está com medo, não é mesmo? Segundo consta aqui, Bolsonaro denunciou supostas irregularidades cometidas por Moraes durante um encontro com uma comitiva da OEA na quinta-feira, dia 13 de fevereiro, em Brasília. Na ocasião, Bolsonaro teria afirmado que Moraes teria ajustado depoimentos, praticado pescaria probatória e prendido suspeitos sem que haja denúncia formalizada. O ex-presidente disse ainda ser alvo de perseguição política. Bolsonaro também deve ter lembrado a OEA sobre aquela frase que diz o seguinte: use sua criatividade. Então, meus amigos, o STF reage a denúncias de Bolsonaro contra Moraes à OEA. Mas aí fica a pergunta, se Bolsonaro está mentindo, por que o STF está tão preocupado, não é mesmo? E também, se o STF tem feito tudo corretamente, não há razão para que se preocupar. E só para recordar, na semana passada também, os auxiliares do Lula disseram que o Moraes deveria reavaliar viagens aos Estados Unidos. Porque, segundo consta aqui no subtítulo, qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo se pisar lá, e eles querem se vingar do Alexandre, diz um auxiliar de Lula.
Então fica a pergunta, meus amigos, será que Alexandre de Moraes está com medo de Elon Musk e Donald Trump? Bom, eu não sei, comenta aí embaixo porque nós queremos ler a sua mensagem. E por fim, meus amigos, Cacai, eterno aliado de Lula, critica Lula em carta aberta, dizendo o seguinte: está isolado, capturado. Mas por que Cacai está se decepcionando com Lula, não é mesmo? Segundo a Cruzoé, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, emitiu no último domingo, 16 de fevereiro, uma carta aberta onde expressa suas críticas ao governo do presidente Lula. E nesta carta, Cacai enfatiza que o atual governo de Lula teve o mérito de enfrentar Bolsonaro e derrotar o fascismo, entre aspas, destacando que mais 4 anos de Bolsonaro seriam o fim da democracia. Ele ressalta a importância da ampla aliança para derrotar Bolsonaro e também elogiou a maturidade de Lula neste momento difícil. Mas que momento difícil, não é mesmo? E aqui ele escreve uma frase que todo mundo quer dizer para o Lula, mas ninguém tem coragem. O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado. Então, meus amigos, Cacai, um eterno aliado de Lula, diz que Lula está isolado e acende o sinal vermelho lá no Planalto. Então, meus amigos, Alexandre de Moraes está com muitos problemas com a OEA e principalmente com Elon Musk e Donald Trump. E de outro lado, Lula também está com sérios problemas, inclusive com uma grande queda em sua popularidade jamais vista. E o STF está esperneando contra Bolsonaro sobre o que Bolsonaro falou para a OEA. Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!